saindo um pouco da abadia, porque a gente tem as mulheres e a história, que seria a sequência que você tem para falar. Só te Sim, dando um sim. corte de leve. Não, bem, a gente vai chegar lá, né? Se a gente for seguindo o roteiro. Poder. Mas a questão, então, é uma conversa que a gente já começou, na verdade. Uhum, Essa questão, assim, de mulheres e história é para apontar essa questão do que é acessível para as mulheres nessa época, né? Então, há uma crítica, então, da parte de homens, principalmente, em relação ao romance nesse período, no uhum, sentido de que o romance ele é uma ficção, e é uma ficção voltada para um espaço que é um espaço muito feminino, como a gente estava conversando, e por isso o romance é inferior, vamos dizer assim. uhum, Mas, e aí começa, aí vem o outro lado da crítica, né? Porque o romance, ele vai discutir outras questões. Então, a Jane Austen se destaca porque ela é uma literatura histórica, né? Tipo, ela não escrevia sobre o passado dela, ela escrevia uhum. sobre o presente, mas ela representa esse presente dela de uma maneira muito bem. Tanto que hoje a gente estuda Jane Austen para entender um pouco mais sobre como era a sociedade inglesa nesse início e final do século XVIII, início do XIX. Então, será que seria tão inferior assim, né? O ponto no final é esse. A literatura, na verdade, ela vai se tornar até uma fonte histórica. Então, a Jane Austen se tornando uma fonte histórica, ela chega no mesmo patamar dessa literatura da época que, que era considerado superior. Então, o romance, apesar dele ser uma ficção, ele trata de coisas específicas da época. Então, tipo, os assuntos eram reais, né? E os Sim. personagens muitas vezes inspirados em pessoas reais também. Então, é uma coisa muito realística e não é uma ficção, mas é uma ficção muito baseada na realidade que a Jane Sim, Austen concordo. vivia, Isso tem né? a E ver com com que o isso ele se torna Jader está histórico. participando, desculpa, o Jader está Sim, participando e ele comentou que ela é considerada a literatura, o romance de um modo geral é água com açúcar, que a Jane Austen é criticada, né, por alguns críticos, porque ela não mencionava os fatos históricos que estavam acontecendo, né, na Inglaterra ou ao redor do mundo, uhum, na Europa principalmente. Mas aí você fala que falar sobre o nosso dia a dia, falar sobre o cotidiano, também é falar de história, né? Porque fica registrado. sim, é, Imagina, eu não sei, não vou precisar quantos anos daqui para frente, mas imagina a Jane Austen lendo um livro falando que pessoas começam a conversar sobre literatura, e lá no futuro vai ter gente que vai falar sobre literatura por um dispositivo deste tamanho e que todo mundo está assistindo, está em várias partes, até do sim, mundo, assistindo. Então, pensa bem, isso a gente também está fazendo história ao registrar ou fazer, não precisa nem ser registrado, ao fazer essas lives, sim. né? Ao fazer essas leituras comentadas, essas discussões. Então, aí a gente entra. História tá em tudo, então, né? Tipo, se for olhar, Ex- ainda bem. Exato, exato. E aí existe uma questão que eu acho que é muito marcante também, porque tipo, a Jane Austen está vivendo um momento que é muito marcado pelo iluminismo europeu, né? Uhum, E o iluminismo ele vai trazer uma ideia de história que é uma história tipo muito factível, assim, factual, no uhum, sentido de que tipo, só existe uma história. Então, tipo assim, se você pega os fatos históricos e você coloca aquilo no papel, é aquilo, tipo, não tem como você questionar, não uhum, tem, não é tipo, é totalmente imparcial e tudo mais. E a Jane Austen vai fazer uma crítica em relação a isso, porque ela fala tipo, que ninguém é imparcial, né? uhum, E os pontos que a Jane Austen aponta, levanta em relação a isso, esses são pontos que vão marcar a própria revolução na história do século XX, assim, da Segunda Guerra Mundial para cá. A forma de se estudar a história muda. Então a gente abandona esse tipo de história que a Jane Austen criticava, né? Tipo assim, muito voltado para dados e grandes personagens e muito uhum. factual, e a gente vai começar a estudar a história de outras formas, né? Tipo, talvez não fosse interessante, tão, tipo assim, não é só estudar qual foi o rei da Inglaterra naquela época. Sim, É importante também a gente saber como que as pessoas viviam naquela época.
Uhum. Então, a revolução que a história vive é exatamente a revolução que a Jane Austen gostaria de ver, eu diria, inclusive, Ai, que né? máximo. Então, eu realmente acho isso. E, por exemplo, você comentou agora sobre que a Jane Austen não comenta sobre o que estava acontecendo, né? Por exemplo, as guerras napoleônicas, Isso. mas a gente percebe o Orgulho e Preconceito, eu acho que é muito marcante isso, porque ela não comenta sobre a guerra, mas ela mostra como que as pessoas estavam vivendo nas suas casas e na sua sociedade durante a guerra, né? Sim. Então, na cidade próxima onde as meninas moram, né, os Bennets moram, vai Uhum. ter um grupamento militar que vai se É, estabelecer, e alguns como se desses explica, personagens né? Como se explica pois é, isso? alguns desses personagens vão se relacionar diretamente com essa família. Então você entende um pouco sobre como que esses militares vivem, você entende como que essa sociedade vivia e como que elas percebiam, talvez até muito pouco, né, sobre essa guerra, porque na verdade, tipo, essas informações, as informações sobre as guerras, elas chegavam muito pequenas para as pessoas. Às Uhum. vezes chegam no jornal e tudo mais, mas chegavam também muito atrasadas. Então, a maior parte das vezes, as guerras não tinham tanto impacto direto na vida das pessoas imediatamente. Uma pessoa Uhum. que vivia no campo, ela só ia saber de resultado da guerra depois, lá na frente. Isso se alguém fosse, de repente, se alguém da família fosse recrutado e resolvesse ir para o exército, né? Uhum. Então, não era a realidade das pessoas realmente, né? A guerra passava por elas e elas A gente continuavam não vivendo. precisa, a gente não precisa ir muito longe, assim, lá, 200 e tantos anos, 250 anos, possivelmente. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Rio Grande do Norte, Natal, especificamente, foi chamado Trampolim da Vitória, né? Que os soldados americanos, eles fizeram uma base lá no Rio Grande do Norte e se falava muito pouco no interior mesmo sobre guerra, né? A guerra não chegava, não tinha rádio. Gente, Né? telecomunicação em 1940 e poucos. Enfim, eu tenho experiência do meu pai que me contou que só sabia que estava acontecendo uma guerra porque os dois irmãos deles foram para o exército, né? E foram para Natal e ele conheceu o que, que era um carro, um veículo motorizado. Então percebe como que assim Legal. as coisas não chegam. A gente pode até fazer uma crítica que dos nossos dias atuais, a gente acha que todo mundo, porque tem televisão, está sendo informado sobre. Todo mundo é um modo de generalizar bem por baixo, Não, né, gente? claro. Porque Sim. todo mundo que tem celular, televisão, está bem informado, mas não é isso que a gente vê na rua. Pessoas expostas para a contaminação, né? Enfim, não vamos entrar nesse caso, não vai render um assunto. Isso, eu acho que isso vai ser um assunto problemático. Mas você levanta um ponto muito importante, né? Tipo, nem o fato da informação chegar para você significa que a gente sabe de fato o que está acontecendo, né? Então, Uhum, na época em que era muito difícil as informações chegarem, era extremamente normal que as pessoas não dependessem disso para nada, né? Tipo, a uhum, família Bennett, por exemplo, não dependia da guerra para basicamente nada, só para conhecer os soldados, né? No sim. caso da Lydia Bennet. E é isso. Então, e a guerra aparece de certa, eu acho que Mansfield Park, eles comentam brevemente sobre a guerra e tudo mais. Então aparece assim, de forma muito de fundo, né, nas histórias da Jane Austen, mas Não é aparecem, né? explicado em Persuasão como que o Wentworth ele É. ficou rico. É pilhagem, né? Tipo, eles Ele desaparecem e volta rico, né? volta rico só porque ele, entre É, aspas, só porque ele virou capitão da Marinha e tudo, não é só por isso. Mas aí questiona-se, esse é um assunto até muito legal que quando nós fizermos a próxima live com a Luciana Darcy e possivelmente com o Michel, se ele ainda estiver aqui nessa live, eles vão discutir, fazer o julgamento da Anne Elliot e do Capitão Wentworth. Então, meu essa Deus. discussão sobre onde ele tirou tanto dinheiro, por que, que ele ficou lá? Ele estava só trabalhando 8 anos da vida dele. Ele era homem, gente, fala sério. Bom, né, assim, a gente colocou o dedo na ferida Essa eu quero assistir. debate aí. No ano passado, lá na cidade de Timóteo, nós fizemos o encontro da Jasbra lá e eles trouxeram. Esse debate foi muito interessante, mas voltando à questão, a gente estava falando das mulheres e a história, e lógico que tudo se complementa, não faz, a gente não saiu do roteiro. Tem um outro assunto aqui que é The History of England e a visão satírica da história. Aí é um livrinho da Jane Austen, para quem não conhece, a história da Inglaterra. Ele já está traduzido para o português por algumas editoras aqui
do Brasil, dentro de coleções, né, de obras inacabadas ou juvenília. E aí, o que você tem a dizer da History of England? Ok. Pois é, o History of England, mas tipo, é um livrinho que eu não conhecia, assim, que eu fui conhecer quando eu fui para Inglaterra. Eu fui na Inglaterra em 2015. E aí eu fiz Uhum, um tour estilo Jane Austen, né? Eu fui lá em Chatsworth, que é onde eles filmam Pemberley, né? No uhum, filme de 2005. Eu fui para Bath, que tem o centro da Jane Austen. E lá eu achei o History of England e comprei uma edição. Então eu tenho uma edição impressa uhum, bonitinha. E eu li e achei muito engraçado, na verdade. Porque o History of England, tipo, ele começa assim, né? Tipo, a história da Inglaterra é escrito por uma historiadora parcial, preconceituosa e ignorante. Então, uhum. a Jane Austen já começa na patada, assim, e ela já avisa que vai ter muito poucas datas naquele livro, Uhum, porque não era o interesse dela falar de datas. E então, tipo, são críticas, como eu falei antes, ao estilo de história que era feito nessa época, uma história iluminista, assim, muito voltada para os fatos específicos e considerada imparcial, que hoje em dia a gente não, simplesmente não existe, a gente não considera isso. uhum. E é um livro que ele vai ser uma parceria aí da Jane com a irmã dela, e que Isso. a irmã dela vai fazer os desenhos, né, dos reis e rainhas da Inglaterra, e a Jane vai escrever sobre eles. E ela vai escrever, tipo, vai fazer piada com os reis todos, né? Vai reclamar de alguns, vai falar um pouco melhor de outros e tudo mais. Mas o livro ele serve como uma crítica a esse tipo de história. E é uma crítica até muito específica, assim, porque tinha um livro que eles estudavam, que era usado pelas escolas de Steventon, que era onde a Jane Austen morava quando era mais Uhum, nova, que era de um escritor, um historiador da época chamado Oliver Goldsmith. Estava uhum. pegando a colinha aqui. Então, que é um livro exatamente desse estilo, né, tipo, extremamente factual, que vai falar o que, que os reis fizeram, em quais datas especificamente. E a Jane Austen provavelmente teve acesso a esse livro, tendo crescido lá em Steventon e tudo mais. E, e ela simplesmente não gostava daquilo, né? Então, a forma da Jane Austen é sempre muito irônica, assim, né? Sempre muito Uhum. engraçada de fazer as coisas e de mostrar como que as coisas aconteciam. E ela vai pegar esse livro, então, e vai fazer uma versão própria, mostrando como que aquilo, na verdade, era uma piada. Porque Sim. a grande crítica da Jane Austen, né, em relação a isso é que os livros que supostamente são de não ficção, como esses livros de história, eles na verdade têm muito do que a própria ficção tem para oferecer. Porque o quanto você consegue verificar disso tudo, né? Será que aqueles discursos dos reis que foram escritos pelos historiadores foram realmente daquele jeito? Porque ninguém estava gravando lá na época, né? Não tinha um Aham. gravador. Então, Sim. alguém teve que ouvir e mais ou menos escrever depois, ou algo parecido. Sim. Então, ela tinha essa crítica, né? Tipo, os próprios livros de história e de não ficção, eles vão se apoiar em coisas que não são reais. Então, essa crítica não é válida para os romances. E aí vai ter um outro ponto, tipo assim, quer dizer, eles usam da ficção para fazer essa literatura de história, mas eles Uhum. fazem isso de uma forma ainda chata, porque ninguém aguenta ficar lendo os discursos dos reis, que são muito formais e tudo mais, Ou né? uma lista Ela de acontecimentos. Eu lembro durante a Segunda Guerra Mundial, durante, estudando a Segunda Guerra Mundial, olha o link aí que eu fiz com meu pai, como se eu estivesse lá, né? É, como é que se diz? Eu lembro que teve um grupo que apresentou um trabalho com as datas, ó, dia tal, invasão da Normandia, não sei o quê. Aquilo ficou muito chato. Então, essa parte, assim, não foi nada didática que os meus coleguinhas. Ai, gente, espera aí que a minha luz, ela acabou porque a bateria aqui encerrou, mas pode continuar falando tá bom. da History of Então, English. Eu só vou pegar um cabo, tá? isso, tá, fica à vontade. Mas o ponto, então, em relação a isso, queridos ouvintes, ela fazia essa crítica, então, em relação aos livros de história, que eles se apoiavam na ficção, que era uma ficção chata, no final das contas, que as pessoas não queriam ouvir aquilo, né? Tipo, já que você vai inventar alguma coisa, pelo menos inventa alguma coisa divertida ou interessante de se ler, no final Uhum, das contas. E aí, eu acho que isso tudo, esse discurso da Jane fica muito claro na Abadia, principalmente.
Uhum. E nessas conversas que existem entre a Catherine e a Eleanor e o Tilney. Sim, E, e aí o... tô zoando. Tudo bem. E o Tilney, tipo, nos discursos dele, ele deixa claro, tipo assim, porque a Catherine e a Eleanor começam a conversa sobre, tipo assim, eu não gosto de ler sobre história, história é muito chato e tal, eu só gosto de ler romances, né? E ela tá lendo o Udolfo, né? Que é um livro da época, muito marcante Uhum. também e tal, de romance. E é interessante que o Tilney, por exemplo, ele leu o Dolph, ele comenta porque ele leu. E então o Tilney de fato tem esse outro lado, assim, que tipo, ele não é o homem comum da época, né? Ele tem opiniões sobre coisas que eram do mundo feminino. Mas apesar de ler o Dolfo, ele vai comentando a conversa das meninas no sentido de, tipo, cara, você tá, ó, tipo, que coisa ruim, né? Você ficar falando mal dos historiadores, tiveram todo esse trabalho de escrever esses livros e Uhum. tal. Mas você tem que, tipo assim, no mínimo reconhecer o papel desses livros de história como base da nossa educação, porque eles aprendiam isso na escola, inclusive aprendiam a ler e aprendiam história a partir desses livros, né? Eu posso Então fazer ele um tem essa gancho. crítica. Pode falar, pode falar. As escritoras negras que estão tendo mais direito à fala, à voz, à publicação de livros, como a Conceição Evaristo, aí que a gente descobre o lado de vida, de experiências que elas tiveram, porque não se fala sobre isso, não se falava até então, né? Então, percebe a importância desses relatos, quando você fala assim, poxa, mas ela só vai falar para alguns, né, que já vi citações, comentários, né? Ah, mas lá vem um mimimi de que negro sofreu e etc. Mas ela fala que ela viveu na favela aqui em Belo Horizonte, inclusive, né? Ela é daqui. Uhum. Então, percebe como que dá essa ponte assim de literatura com a história está muito, muito, muito unida e bem solidificada. E esse falatório, digamos assim, de vida, de rotina, ele é riquíssimo. Eu acho que você pode até falar melhor que eu, né? Para a história, de modo geral, né? Porque não é uma pessoa que está contando o que aconteceu, ela está falando o que ela viveu. Né? Eu estou só fazendo um gancho com a Sim. atualidade aí, porque é, fica parecendo que não é uma coisa. é, Como é que eu posso falar? Não está sendo uma coisa muito séria, ou é mimimi, a palavra, né? É chatérrima essa expressão de mimimi, porque tem uma fundamentação para existir isso, né? Mas enfim, as pessoas entendem o que elas Sim, querem. Desculpa o corte, você falou tem. lá, tá falando da Badia, que já é o nosso quinto tópico, então você já entrou, que ótimo, sem precisar de interrupção, fora as que eu já estou fazendo. É. Então, mas eu vou puxar um outro gancho, então, já que você falou sobre a história dos negros no Brasil, né, e das mulheres negras. Sim. Uma coisa assim que eu li recentemente e que me marcou assim como historiador é porque, por exemplo, eu estava lendo sobre museus nos Estados Unidos, assim, principalmente museus históricos, casas históricas, né? Nos Estados Certo. Unidos eles ainda têm algumas das casas dos grandes fundadores, né? Tipo Thomas Jefferson, o George Washington, essas casas ainda estão lá. Então são museus, você pode ir lá visitar, passa o dia lá, conhece como que esses Uhum. caras viviam e tudo. Só que esses museus, eles estão começando a criar nos últimos anos um espaço para contar sobre a vida dos escravos dessas casas, Olha que né? Então, fantástico. muitas vezes a gente não para pensar que George Washington, que fez a independência dos Estados Unidos, defendia a liberdade, tinha uma Sim. plantação e tinha escravos, né? Uhum. E aí existe uma crítica muito forte, principalmente do sul-americano, né, que era a parte dos confederados, que ainda Uhum. tem algumas tendências assim relacionadas a isso, sobre contar a história desses negros. Tipo, as pessoas querem ir na casa do George Washington e aprender sobre quão maravilhoso o George Washington foi, Uhum. e não sobre como viviam os escravos. Só que existe um problema muito grande disso, né? Você tem que conhecer a história por um todo. Você não vai Sim, para estudar só os grandes fatos históricos. ele existir enquanto figura histórica, tem todo o entorno dele ali, né? Mas ele não, Sim, não existe um agia entorno só, que ele é vivia, assim, inclusive. isso, é um entorno que você não pode apagar, né? Principalmente a história dos negros, assim. E eu dei o Sim, exemplo dos Estados Unidos porque eu li sobre isso, mas é um exemplo nosso também, sim. e também da Inglaterra, na verdade. Tipo, os Bem, negros e os serviçais não aparecem tanto, por exemplo, nos livros da Jane Austen, né?
Então é um outro lado. Tanto que existe lá As Sombras de Longbourn, né? Uhum, Que é um livro que foi publicado, eu acredito que não muitos anos atrás, uhum. mas ele é um livro que é voltado para as pessoas que serviam dentro da casa dos Sim. Bennet. Uhum, Então, tipo assim, já é um terceiro lado, né? Então a Jane Austen ela focava numa sociedade e não nos grandes acontecimentos assim da época, mas ela vai mostrar como que as pessoas viviam nesse período. E A Sombra de Longbourn vai mostrar tipo como as pessoas menores ainda, né, vão viver num espaço de vida assim, de sociabilidade menor ainda. Né? e que é Então, são uma discussões. sacada, eu não estou com o livro aqui, ele está em algum lugar na minha biblioteca, mas eu não vou saber falar o autor, se alguém tiver fácil aí para me falar. A sacada de quem escreveu A Sombra de Longbourn, ela é interessante porque é o outro ponto, é um outro ponto de vista que tem alguém falando que ele foi publicado em 2014, que a Ai, gente não para pensar, né? Serviçais, igual quando eu falo assim, de um modo bem generalizado, as mulheres não trabalhavam, mas tem as serviçais, né? Mas isso era sim. considerado como quase que uma forma de sobrevivência, o trabalho como sobrevivência, como a gente faz hoje, né? Porque as Sim. pessoas não entendem que naquela época a classe média da Inglaterra alta, ou eu não sei precisar qual é a divisão social ali, mas eles não trabalhavam, né? Então passou de uma Isso. renda. O trabalho manual de uma maneira geral, ele sempre foi diminuído, né? Uhum, Então, principalmente em sociedades assim, monárquicas, a elite, quem tem qualquer tipo de posição nessa sociedade, ela não trabalha de forma manual. uhum, Então, sempre tem alguém para trabalhar, fazer a parte manual. Então, tipo, mesmo sim, que a família dos Bennett, por exemplo, de Orgulho e Preconceito, não fosse rica, assim, mas eles tinham condições de ter os servos, né? Pessoas que sim. trabalhavam para eles. E as meninas ficavam em casa meio que fazendo nada, vamos dizer, ficavam lendo, né, no caso. Talvez praticando ali as habilidades ou prendas domésticas Sim, sim. que precisavam ter ou ser boa em alguma coisa. Alguém falou, e Sim. A Bianca Barros disse que a autora de A Sombra de Longbourn é a Jo Baker. Becker, sei Isso, lá, Joe Baker. né? Bom, depende de onde ela nasceu para pronunciar desse jeito. Eu só vou te dar uma Pois é. puxadinha aqui no tempo, que é a reviravolta nas interpretações de Jane Austen, para você falar, Pois é. só para não Não, ficar perdido. não, a gente já está chegando no nosso tempo, né? Mas assim, na verdade é um assunto que a gente já passou lá no começo, só para dar uma reforçada, porque que é esse ponto, né? A Jane Austen, por um tempo, e na verdade até hoje, assim, muitas pessoas ainda consideram a Jane Austen, tipo, essa literatura menor, vamos dizer, água com açúcar do casalzinho, né? Que vai brigar até ficar junto no final. Mas a Jane Austen, de uma maneira geral, ela vai passar por uma revisão importante com a história, né? Ela não vai demorar um pouco, talvez, para ela chegar no espaço, para ganhar muitos leitores. Uhum, Mas em algum momento ela vai estourar, e ela vai estourar não exatamente como simplesmente como um romance simples, mas vai estourar como um romance histórico já também. As pessoas vão entender a Jane Austen desde alguns anos já, vamos dizer assim, como uma pessoa, uma escritora que mostrava a época dela, que é o que eu falei. Tipo, ela não faz uma história do passado, mas ela faz uma história do presente dela. Né? uhum. E, E e isso, essa isso dá história margem a social, inúmeros estudos, né? Que eu quero dizer assim, desculpa te cortar. sim, vai, não, fica à vontade. Tem pessoas da área de economia, eu já vi, tem até livros aqui em casa sobre a questão de economia nos livros da Jane Austen, questão financeira mesmo. Eu tenho Jane Austen em casamento, então matrimônio, a questão, né, social ali. Tenho a questão que é muito marcada e aqui no Brasil não é assim de jeito nenhum, a questão do protofeminismo da Jane Austen ali enquanto denunciando a realidade das mulheres da sua época, né, denunciando em forma de escrita do romance, né? Aí tem que destacar, porque Aham. essa palavra no Brasil ela é muito mal vista, não sei porquê, é só uma palavra, né? Feminismo, é como se fosse, opa, um palavrão. Tem também a questão do Jane Austen contexto, que entra muito a sua área, que é história, tem design, tem moda, tem um monte de coisa. E aí, esse não é um trabalho apenas de lazer, uma leitura de lazer. Ele oferece
fundamentação ou exemplos da vida real para várias áreas do conhecimento, digo até medicina ou a área de biológicas, assim, porque apesar dela não citar tantas coisas assim na área de, sei lá, de plantas e a questão mais Aham. da paisagem natural, mas ali tem os hipocondríacos, tem, né, os boticários que aparecem de vez em quando, então as dificuldades, então tem um leque de abordagens que a gente pode fazer, aliás, os estudiosos, né? Não, É, sem dúvida. o Ebert está dizendo que a literatura abre interpretações para várias áreas do conhecimento, é o que eu acabei de dizer, mas aí você estava falando das reviravoltas e eu te cortei, me desculpa, mas ainda temos Não, uns tudo 5 bem. minutos. Não, tudo bem, é. O ponto no final era esse, tipo assim, que a Jane Austen, ela vai ficar marcada, então, com o passar do tempo. Não, não necessariamente como essa, tipo, uma mulher que escrevia para mulheres, mas uma mulher que escrevia sobre o tempo dela, né? É Sim, lógico que ela tem posições, assim, muito marcantes sobre o papel da mulher na sociedade, mas é uma uhum, discussão sobre a sociedade da época, né? E não isso, necessariamente sobre a menina que está apaixonada pelo menino, é, mas até por todos os problemas que estão relacionados com isso, né? uhum, E os problemas, não exatamente problemas, mas tipo, as circunstâncias em que essas famílias viviam e tipo, em qual que era o contexto social em que elas estavam e por que elas, por causa disso, elas tinham que agir de uma forma e não de outra forma e como que isso interferia em relacionamentos de uma maneira geral. Então, uhum, todos esses pontos, assim, eles vão começar a se destacar de uma maneira muito grande, é, talvez assim, nesse século XX, talvez a partir aí, principalmente da Segunda Guerra, né, que você uhum, comentou que o Churchill vai incentivar essa leitura da Jane Austen, e durante essa Segunda Guerra a gente vai passar por uma revisão da história, né, de como que a história é feita, e a uhum, história vai abrir espaços para essas coisas. Então a gente vai sair da fonte histórica formal, vamos dizer assim, do discurso do rei, por exemplo, e a gente uhum, vai começar a buscar a história em outros pontos, porque a história está em todos os lugares, como você já uhum, comentou aqui também. E aí a Jane Austen vai ganhar esse novo espaço. E eu acho que isso é essencial, não só para a gente manter a Jane Austen viva, assim, como uma grande escritora, mas para a gente entender um pouco mais sobre, não, sobre a época, né, sobre a Inglaterra nesse período, sobre a Europa nesse período, mas também sobre como fazer história, né? E lembrar que nós estamos, de fato, todos fazendo história, como você também já comentou, né? Esse momento que a gente está vivendo é um momento que vai se marcar. E o que a gente faz hoje, tipo, as coisas que a gente vai continuar fazendo depois desse período de quarentena, vão ser estudados, assim, na minha opinião. uhum. Então, Sim, eu acho que a Jane Austen viveu por um momento legal, assim, essa reviravolta na forma que uhum. ela é vista e analisada. E eu acho que a gente vai passar por um outro momento desse, já que a gente está fazendo ligações com o presente. Sim, com certeza. Você tem o último item que seria as conclusões. Aí eu vou te fazer uma coisa que o Faustão faz, se vira nos 30, ou seja, se vira em 1 minuto, possivelmente. Isso. Bem, eu acho que a gente já concluiu, na verdade. Mas eu acho que é importante lembrar, tipo assim, que eu realmente entendo, assim, a Jane Austen não como essa escritora do romance romântico, mas uma escritora muito irônica e satírica, né, que vai mostrar, que vai discutir a sociedade dela de uma forma diferenciada, eu diria, e que ela vai mostrar, vai puxar esses questionamentos do papel da mulher e o papel da própria literatura do romance já na época dela. E eu acho que isso é Uhum. extremamente importante. É uma discussão que na época vai ser muito difícil, né? Tipo assim, uma mulher publicar um livro já não era uma coisa muito comum na época. Então Sim, ela teve suas dificuldades, mas ela chegou lá, né? Então ela teve um espaço de discussão muito amplo, posso dizer. E isso foi muito positivo para ela e mostra, na verdade, como que ela abriu portas de certa forma, né? E permitiu com que a gente chegasse nisso. Talvez, imagina, se ela não tivesse conseguido ser publicada, se ela tivesse nascido um pouco antes, talvez ela não tivesse conseguido ser publicada no final das contas, né? E a gente sim. não teria acesso a tudo isso. Na verdade, ela Então, teve um percurso bem difícil, né? De publicação, assim, de investir do próprio sim, bolso e tudo. Então a gente já entende que não existia essas portas abertas, assim, como a gente acha que existe, né, hoje.
Hoje em dia tem É um pouco verdade. mais de abertura, né? Mas não era tão tranquilo. Eu li um Era uma luta. comentário aqui de que alguém falou mais lives com o Fábio. Então, depois você vai ser convidado para fazer uma live sobre o gancho do seu livro com a viagem com a Inglaterra, com a viagem na Inglaterra para a Inglaterra, né? Desculpa, acabei Aham. aqui completamente em português. Bom, você vai fazer, eu vou editar isso. Então, você está convidado para falar sobre a viagem à Inglaterra e sobre o seu livro, que aí a gente faz uma ponte também. Tem pessoas que têm bastante interesse em conhecer esses lugares, esses sítios, digamos assim, Ah, onde sim. foram filmados e onde a Jane Austen viveu, enfim, tem coisas muito interessantes que a gente ainda pode falar. Se Ah, com eu certeza. Pode me se a chamar. live, desculpa, se a live se encerrar, como está me orientando aqui, já diz que tem 1 minuto e 55, mas é mentira, acaba menos de 1 minuto. É o Tá. seguinte, pessoal, eu estou terminando de fechar o restante do mês de abril. As lives de quarta já tem, vai ser com a Thais Brito, do Fantástico Mundo de Jane Austen, e também fechando de maio. E a gente tem uma novidade. Às quartas-feiras, a partir de maio, toda quarta-feira a gente vai reler os clássicos de Jane Austen, a gente vai colocar um cronograma de leitura para toda quarta a gente discutir sobre aqueles capítulos. Então, vai ser Eu uma parceria quero. com o Eu quero. Fabrício lá de Alagoas. Então, vai ser também outra forma de quem não conhece ler e quem já leu sentir esse prazer de novo, né, de leitura. Ô, Fábio, eu queria te agradecer imensamente pela disponibilidade e por falar de um Ah, que assunto que me isso. interessa muito e deixar eu me meter a colher aí na sua área de atuação, pesquisa, sua área profissional. E eu só tenho que te agradecer e agradecer as pessoas que estavam presentes. Hoje teve uma quantidade maior de pessoas online, talvez porque amanhã é Ah, feriado, né? eu acho Feriado. que ajuda, mas obrigado, né? Obrigado você, Não, eu te Adriano. Obrigado pela agradeço galera que muito está assistindo. e é muito bom ter rapazes no nosso grupo, né? Porque a gente tem acho que 95% do grupo da Jane Austen Society of Brazil lá no Facebook. Isso os dados de 2017, da minha tese, são 95% mulheres. Então, a gente tem uma escassez dessa fala masculina no nosso grupo, né? Então, no Ah, mais, eu não, agradeço. tomara que a gente Vou veja conseguir mais, com encerrar certeza. sem ser cortada, gente. Olha que beleza. Então, gratidão, viu? Muito obrigada. E obrigada por Obrigado. estar Tchau, tchau. presente. Até mais. Vou postar no YouTube Até. logo mais, tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau. Encerrar? Tchau.